Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai explorar um dos pilares do direito constitucional brasileiro. Um tema que é a espinha dorsal de muitas provas de concurso, o direito de propriedade. Com base no material que a gente recebeu, nossa missão aqui é ir além da simples memorização de regras, sabe? Vamos construir uma linha de raciocínio, começando pela ideia da propriedade como um castelo, quase impenetrável. Gostei da analogia. E depois ver como a Constituição de 88 criou chaves, portões e até motivos para derrubar os muros desse castelo. É uma ótima analogia, porque é exatamente essa jornada que a Constituição nos propõe. A gente parte de um direito fundamental, garantido lá no artigo 5º, Isso. tanto para brasileiros quanto para estrangeiros residentes, e que abrange tudo, de um apartamento a uma patente de invenção. Historicamente, era um direito de primeira geração, né? Um escudo do cidadão contra o Estado. Exato. Mas a grande virada de chave, o que realmente define o jogo hoje, está em duas palavras: função social. Essa é a expressão que muda tudo, não é? Função social. A Constituição garante o direito de propriedade, mas logo no inciso seguinte, o 23, ela já impõe uma condição: a propriedade atenderá à sua função social. Exatamente. Vamos abrir esse conceito. Isso significa que o meu direito de usar o que é meu não é absoluto. Exatamente. E aqui o material nos mostra uma virada filosófica fundamental na Constituição de 88. A propriedade deixa de ser vista como um direito absoluto, sabe, quase sagrado do indivíduo, e passa a ser condicionada a um propósito maior. Entendi. É o reflexo de um país que decidiu constitucionalmente que o desenvolvimento individual não pode se descolar do bem-estar coletivo. Essa função social não é só um detalhe técnico para provas, é o DNA da nossa Constituição Social. Faz sentido? O proprietário continua com os poderes de usar, gozar e dispor do bem. Mas o exercício desses poderes, ele é limitado pelo interesse da coletividade. Entendi. Então não é sobre não ter o direito, mas sobre como exercê-lo. E como que isso funciona na prática? Como o Estado define se a minha casa, ou, sei lá, a minha fazenda, está cumprindo essa função? Então, a própria Constituição e as leis nos dão as ferramentas. Para a propriedade urbana, o instrumento-chave é o plano diretor do município. Ah, o plano diretor. Isso. O artigo 182 da Constituição diz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. A função social da propriedade urbana é cumprida quando ela atende às exigências do plano diretor. Ah, o plano diretor. O material menciona aquele exemplo de Curitiba. Eu achei fascinante. Uma rua que era uma verdadeira ilha de calor, porque os prédios criavam um corredor sem vento, barrando a circulação de ar. Exatamente. Quem diria que uma regra de afastamento entre construções poderia funcionar como um ar-condicionado natural para uma cidade inteira? Isso mostra de forma muito concreta como o direito de um proprietário de construir até o limite do seu terreno afeta, literalmente, a temperatura que o vizinho sente. Perfeito. O exemplo ilustra que a função social não é uma abstração, né? Ela se traduz em regras de zoneamento, coeficiente de aproveitamento, gabarito de altura, permeabilidade do solo. O município, por meio do plano diretor, ele diz, olha, nesta área sua propriedade cumpre a função social se for usada para moradia, com até X andares. Naquela outra, se for usada para comércio que não gere poluição sonora. Claro. É a materialização do interesse coletivo no planejamento da cidade. E para a propriedade rural? A lógica é a mesma, mas com outros critérios, imagino? O campo tem outra dinâmica. Exato. Para a propriedade rural, o artigo 186 da Constituição ele é extremamente detalhado e estabelece 4 requisitos que devem ser cumpridos simultaneamente. Simultaneamente, primeiro, aproveitamento racional e adequado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Terceiro, a observância das leis trabalhistas. E quarto, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O que me chama a atenção é isso. Os critérios são simultâneos. Não adianta ter uma produção super eficiente batendo recordes de soja
se as leis trabalhistas não são respeitadas, por exemplo. Exatamente. Um critério não cumprido anula o resto. Isso coloca uma régua bem alta para o latifúndio produtivo, né? Sem dúvida. E é uma fonte constante de litígio. Muitos proprietários argumentam que cumprem a função econômica, gerando riqueza, empregos, mas o INCRA, que é o órgão federal responsável, pode apontar falhas ambientais, Sei. como desmatamento de área de reserva legal ou irregularidades trabalhistas para justificar o interesse na desapropriação para fins de reforma agrária. A disputa está sempre nos detalhes de cada um desses 4 pontos. Então não basta ser produtivo, tem que ser sustentável e justo. Isso. Ok, então a propriedade tem essa grande condição, a função social. Se a gente voltar para a nossa analogia do castelo, essa seria a lei que rege a vida dentro dos muros. Mas e quando o Estado precisa ir além? Quando ele precisa efetivamente entrar no castelo? Aí entramos na desapropriação. Isso. E a forma mais comum, a padrão, seria o Estado batendo na porta como oferta, certo? Exatamente. Essa é a desapropriação comum, a regra geral, prevista no artigo 5º, inciso 24. Ela se baseia na supremacia do interesse público. O Estado pode precisar do seu terreno para construir um hospital, uma escola, uma estrada, Uma hidrelétrica. uma hidrelétrica. Os gatilhos são 3: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. A doutrina costuma diferenciar, dizendo que a necessidade pública tem um caráter de urgência, é inadiável. A utilidade pública é mais sobre conveniência, sobre melhorar a vida coletiva. E o interesse social está mais ligado a diminuir desigualdades, como em projetos de moradia popular. Ok, a regra é indenização prévia, justa e em dinheiro. Mas o que significa justa? É o valor de mercado? O valor que eu paguei corrigido? O valor sentimental que a casa da minha avó tem? Imagino que a definição de justo seja o ponto onde tudo vira uma batalha judicial, não? É precisamente aí que mora o conflito. Justo, segundo o STF, é o valor que corresponde real e efetivamente ao valor do bem perdido, permitindo que o expropriado compre outro bem equivalente. Ah, entendi. Feitorias, lucros cessantes, o potencial construtivo do imóvel. Nossa, O proprietário não pode dizer não à desapropriação, mas ele pode, e frequentemente o faz, brigar na justiça pelo valor que considera justo. certo. E a indenização tem que ser prévia e em dinheiro, ou seja, antes da perda da posse e em moeda corrente. E quem pode fazer isso? Um prefeito pode decidir desapropriar um terreno para construir uma praça. Sim, Um detalhe importante para provas: a competência para legislar, para criar as regras gerais sobre desapropriação é exclusiva da União, ok. mas a competência para executar, para realizar o ato de desapropriar, é de todos os entes: União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um dentro da sua esfera de interesse. Então, sim, o prefeito pode desapropriar para uma obra municipal. Certo, Essa é a situação, digamos, normal. certo. Mas, e se o dono do castelo não está cumprindo as regras? Se ele deixa o terreno urbano abandonado, gerando problema para a vizinhança? Ou se a fazenda é totalmente improdutiva? O Estado ainda bate na porta educadamente? Aí a abordagem muda. A gente entra na desapropriação-sanção, que é uma penalidade pelo descumprimento da função social. O Estado não está apenas buscando um bem para uma obra, ele está punindo uma conduta. É uma punição. Dá um prazo, oferece incentivos. Se mesmo assim o proprietário insistir na inércia, o Estado pode desapropriar. E a punição se reflete na indenização, imagino. Exato. A indenização ainda existe e deve ser justa, mas ela deixa de ser prévia e, principalmente, não é paga em dinheiro. Ah, O pagamento é feito em títulos. títulos. Isso. Se for um imóvel urbano que descumpriu o plano diretor, a indenização é em títulos da dívida pública municipal, com resgate em até 10 anos. 10 anos. Se for um imóvel rural que descumpriu um daqueles 4 critérios, a indenização é em títulos da dívida agrária, os TDAs, com resgate em até 20 anos. 20 anos?
Com a inflação que a gente tem no Brasil, receber o valor de uma terra ao longo de 2 décadas significa, na prática, uma perda financeira gigantesca. A sanção é o tempo, perfeitamente colocado. Não é um confisco direto, mas é uma desvalorização drástica do ativo. O recado do Estado é claro: ou sua propriedade serve à sociedade, ou ela vai se tornar um péssimo negócio para você. Uhum. E aqui, atenção máxima à competência, que é um tema clássico de prova. No caso da desapropriação-sanção urbana, a competência é exclusiva do município, só o município. Isso. No caso da rural, é exclusiva da União, e sempre com a finalidade de reforma agrária. Espera um pouco. Se a pessoa não está cumprindo a função social, ela é punida com títulos. Mas e se a propriedade for usada para algo criminoso, como cultivo de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo? Aí a conversa muda completamente de patamar, né? Muda de patamar. Não pode ser só uma questão de indenização em títulos. Muda de patamar para o nível mais severo possível. Chegamos à terceira modalidade, que a doutrina chama de expropriação ou desapropriação com fisco, prevista no artigo 243 da Constituição. Certo. Aqui não há descumprimento de uma função social. Há a prática de um ilícito gravíssimo. Nesses 2 casos específicos, cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho em condições análogas à de escravo, a consequência é a perda da propriedade, sem qualquer direito à indenização. É o confisco. Nossa. O Estado não bate na porta, nem força a entrada. Ele derruba o castelo. Sem a indenização. É uma medida extremamente forte. O procedimento também deve ser diferente, mais rigoroso. Sim, e essa é uma distinção crucial. Enquanto as outras desapropriações são, em regra, atos administrativos, né, que podem acabar na justiça pela discussão do valor, a expropriação com fisco exige uma ação judicial própria. É a União quem propõe essa ação. E, após o devido processo legal, se comprovado ilícito, o juiz determina a perda da propriedade. O bem expropriado é então destinado à reforma agrária e a programas de habitação popular. O material que a gente recebeu traz um ponto muito interessante sobre isso, uma jurisprudência do STF. E se o proprietário da terra não sabia da atividade legal? Pensa num grande fazendeiro que mora na capital e é enganado por um gerente que, num canto remoto da fazenda, está usando trabalho escravo. Boa pergunta. O dono perde tudo, mesmo sem ter culpa direta? Essa é uma questão fundamental que o STF precisou decidir. A Corte entendeu que, embora a regra seja duríssima, a responsabilidade do proprietário não é totalmente objetiva. A expropriação pode ser afastada se o proprietário conseguir comprovar sua total ausência de culpa. Ah, então existe uma exceção. Existe. Ele precisa demonstrar que foi diligente, que tomou precauções, que fiscalizou seu imóvel e que, apesar de tudo isso, não tinha como saber da prática ilegal. É um ônus da prova muito difícil de ser cumprido, sabe? Não basta simples alegação de ignorância. Tem que provar. Tem que provar que agiu com boa-fé e vigilância. Ou seja, o direito de propriedade também vem com o dever de vigilância. Não dá para simplesmente ser dono e se isentar da responsabilidade sobre o que acontece na sua terra. Exatamente. A propriedade gera deveres e o dever de zelar para que ela não seja palco de crimes tão graves é um deles. A decisão do STF é equilibrar a severidade da punição com o direito de defesa, exigindo ao menos 1 grau de culpa do proprietário, seja por ação, omissão ou negligência, a chamada culpa in vigilando ou in eligendo. Ok, vamos organizar as ideias. Usando a nossa imagem do castelo, a gente tem 3 níveis de intervenção do Estado. O primeiro é a desapropriação comum. O Estado bate na porta para uma finalidade pública, entra e paga o preço justo, em dinheiro e na hora. Isso, a regra geral. O segundo é a desapropriação-sanção. O dono não cuidou do castelo, então o Estado força a entrada e paga a prazo, com títulos. A punição. E o terceiro é a desapropriação com fisco. O castelo foi usado para um crime grave, então o Estado o demole e o dono não recebe nada. Entender essa escalada é a chave. É a chave, sem dúvida. Dominar as diferenças entre os motivos,
A forma de indenização e a competência de cada uma dessas modalidades é o que separa o acerto do erro em uma questão de concurso. E pensando nisso tudo, a gente falou sobre o Estado tomar a propriedade de forma definitiva, seja comprando, punindo ou confiscando. Mas fico imaginando uma situação de emergência, um desastre natural, uma pandemia. Uhum. O Estado não poderia precisar usar um hospital particular ou uma frota de caminhões de uma empresa, mas só por alguns dias, para salvar vidas. Sim, claro. A lógica da indenização e do procedimento mudaria completamente, imagino. Não seria uma tomada permanente. É uma pergunta excelente. E se o perigo for iminente? Se não houver tempo para um processo de desapropriação, o Estado pode simplesmente requisitar o uso temporário de um bem? Isso. E se esse bem for danificado durante o uso, como fica a compensação? Isso nos leva a um outro instrumento com outros gatilhos e outras regras. Essa é a deixa para a nossa próxima análise, que vai tratar exatamente disso, a requisição administrativa. Fica a reflexão. Em que situações de perigo público o Estado poderia precisar usar temporariamente um bem seu e como a Constituição resolve esse conflito? Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.